Olá, seja bem-vindo a um novo vídeo no canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Gerson Virguts, sou MVP Microsoft e hoje eu vou falar sobre lista de validação em cascata ou validação de dados dependente, como queira chamar, mas a ideia aqui é você fazer uma seleção de uma célula e você poder selecionar na outra célula dependendo da seleção da primeira. Então você tem que ter um check, né, entre uma lista e outra. É melhor não mostrar na prática para você, mas antes, olha só. Já deixa o dedo no joinha, inscreva-se no canal e deixe o comentário aqui para saber o que você achou do conteúdo. Então aguarde um pouquinho e depois comenta aí para me saber se seu feedback, legal? Então bora para a tela para mostrar para você o que nós vamos ver na aula de hoje. Muito bem, então olha só, eu trouxe um case prático aqui que é este dashboard de receita e despesas, que é um dashboard financeiro pessoal que daria para adaptar também para uma empresa, colocando mais informações aqui. Mas a ideia é o seguinte, ó, a gente tem aqui em lançamentos. Para esse dashboard aqui, nós temos vários lançamentos. Qual que é um problema que nós temos aqui? No caso de um registro, eu não posso digitar qualquer coisa aqui. Tá bloqueado. É uma validação de dados, ele bloqueia. Já vou mostrar como se faz. Mas a ideia aqui, ó, selecionei a entrada. No tipo aqui, se é receita ou despesa, fixa ou variável, eu só poderia aqui digitar ou receita fixa ou variável. Por quê? O tipo aqui, ele tem que ser dependente da entrada e aqui não está acontecendo. Então ele me permite errar aqui, né? Então eu tenho uma validação de dados que eu só posso selecionar isso aqui, mas eu posso, por exemplo, numa entrada, eu posso digitar uma despesa fixa. Não pode, tem que ser somente receitas, tá? Então a ideia aqui, a mesma coisa na categoria, ó. Eu posso selecionar qualquer coisa na categoria. Então eu posso botar uma despesa fixa como um salário, mas na verdade é uma receita fixa. Então a gente tem que validar para não acontecer esses erros aqui. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vem aqui na nossa, vamos abrir uma outra planilha aqui. Cadê a outra planilha? Está aqui. A gente vai aqui para essa planilha aqui e eu vou mostrar para vocês uma forma que geralmente se faz e depois como funciona a validação de dados, tá bom? Vamos lá. Então olha só, eu tenho aqui em lançamentos, eu vou pegar aqui no registro, ó, vou pegar em dados, como a gente geralmente faz, ó. Eu venho aqui em validação de dados e nessa validação de dados eu só posso selecionar o que está aqui nesse tipo de registro, tá? Só entrada, saída e investimento. Eu venho aqui, clico em OK e pronto, ó. Eu tenho aqui agora, eu só vou poder digitar aqui o que está selecionado naquela lista. Muito bem. Até aí tudo certo. Agora esse tipo, quando for entrada, eu só quero que possa digitar, quando for entrada, somente receita fixa e variável. Como está aqui, ó. Entrada é isso aqui. Só que na estrutura que geralmente a gente utiliza, você não consegue fazer essa dependência. Você tem que criar uma outra estrutura que eu coloquei ao lado aqui, que é o seguinte, ó. Então nós temos aqui o tipo de registro. Nós temos aqui a entrada. Então quando for a entrada, eu tenho que colocar um tipo de registro da seguinte forma, estrutura, né? Então se eu seleciono a entrada, o que eu posso selecionar? Se eu selecionar a saída, no caso aqui, ó, né, saída no tipo de registro, que de saída eu posso digitar. E investimento, o que eu posso digitar em investimento? Assim, quando, depois que eu selecionar se é receita fixa aqui, o que eu posso selecionar em receita fixa? E assim por diante, tá? Se eu selecionar receita variável, o que eu vou poder digitar em receita variável? E assim por diante, ó. Então, nós temos aqui, ó, a despesa fixa e despesa variável, o que a gente pode digitar? Então, temos que fazer essas validações aqui para saber quando digitar alguma coisa, eu coloco no cabeçalho e o conteúdo dela, o que eu posso digitar nela, tá? Eu vou pegar o primeiro exemplo mais simples aqui do que é. De acordo com o tipo de registro, eu só vou poder aqui digitar entrada, saída ou investimento, tá? Então, de acordo com o conteúdo aqui. Eu vou mostrar na prática aqui como é que funciona a função indireto, tá? Temos que utilizar a função indireto, que é o seguinte, ó, eu vou digitar na célula. Se eu digitar aqui, se eu estou com o Office 365 ou Excel 2021, ele já tem as matrizes dinâmicas, que quando eu digitar aqui a fórmula, se tiver mais de um resultado, ele despeja, então ele vai para mais de uma linha. Se você não tiver o 365 ou Excel 2021, ele vai dar um erro, tá? Porque ele não tem como despejar vários valores. Então, eu vou fazer essa fórmula aqui na célula só de exemplo, mas essa fórmula a gente vai usar depois na validação de dados, combinado? Então olha só, presta atenção como é que funciona aqui. O que é o indireto? Só para entender o que é o indireto, ó, o indireto ele é o seguinte, se eu colocar indireto
H6, H6, olha o nome que ele me retorna aqui, ó. Tá? H6, ele me retorna aqui receita fixa, receita variável. Por que ele retornou? Se eu digitei o H6, que é aqui, ó, H6, H6. Eu estou referenciando essa célula aqui. Por que ele me retornou receita fixa e receita variável? Tá? Por quê, pessoal? Porque o nome dessa tabela aqui, o nome dessa tabela é entrada. Se eu mudar aqui para entrada 1, ó, entrada 1, a entrada 1, e eu vou novamente aqui, ok, substituir. Ele não me trouxe nada, porque não tem nada com esse nome. Então, um indireto ele pode usar como tabela ou também intervalos nomeados, depende como você quer utilizar. Eu gosto de utilizar tabelas, tá? Até quando alguém vai digitando aqui, ó, ele vai aumentando aqui as linhas da tabela e aí fica mais fácil. Então, olha só, vou pegar aqui e digitar entrada nesse design de tabela novamente. Colocar aqui como entrada. Então, o que a gente precisa fazer? Olha só, nós temos uma tabela, o nome dela é tipo de registro. Como é que eu vou criar uma tabela? Eu posso vir aqui simplesmente, ó, quando eu tenho um intervalo, eu venho aqui, seleciono o meu intervalo, Ctrl Alt T, ele abre essa janelinha aqui, ou eu vou lá em inserir, vou na guia inserir e digitar aqui tabela. Então, ela tem cabeçalho, quando ele tem o nome do cabeçalho, então ok, vou deixar marcado e você vai clicar em ok. Ó. Então, nós temos uma tabela. E para dar um nome para essa tabela, a gente vai aqui no design, ou design de tabela, depende da versão do Excel. E aí você vai dar um nome para essa tabela aqui. Ó. Tá? Ele gerou uma tabela 9. Aí teria que dar, por exemplo, tabela tipo registro. Ok? Então, nós temos que pensar na seguinte ideia aqui. Vamos pensar no raciocínio lógico. Eu tenho aqui a entrada. Tá? Eu tenho aqui a entrada. Então, se eu selecionar a entrada, eu tenho que ter um nome de um intervalo com o nome entrada. Pense nisso. Se eu tiver saída, eu tenho que ter um nome de uma tabela ou intervalo com o nome saída. E assim por diante. Então, olha só. Se eu pegar aqui novamente, ó, igual indireto, o H6 novamente, ó, vir aqui. Então, receita fixa e receita variável ele me retornou, que é isso aqui, porque a gente selecionou a entrada. Se eu pegar aqui H7, ele vai pegar a saída, a despesa fixa variável, e assim por diante, tá? Vem um complicador agora para nós. Por quê? Beleza, eu selecionei aqui tipo de registro, e de acordo com o tipo de registro, depois ele tem que selecionar aqui receita fixa variável. Qual que é um problema que nós temos aqui? A entrada aqui, eu só posso digitar as opções com espaço. Por exemplo, aqui, entrada, receita fixa, receita variável. Estou digitando um nome normal, receita espaço fixo, né? Fixa e variável. Só que quando eu vou dar um nome para uma tabela, tá? Eu vou criar uma nova tabela aqui, ó. Tabela. Vou botar o nome de cabeçalho para dizer que tem cabeçalho, não precisa ter, mas vou fazer. Ctrl Alt T e vou dar um nome aqui. Quando eu vou dar um nome para a tabela, ó, se eu colocasse aqui, ó, receita, preste atenção aqui em cima, receita espaço, ó, receita espaço fixa, vou dar um enter. Ele vai dar o seguinte, ó, a sintaxe desse nome não está correta. Por quê? Verifique se o nome começa com a letra em sublinhado, ou seja, eu não posso colocar sublinhado antes do nome. Eu não posso ter espaço ou caractere não permitido, que é o asterístico, exclamação, arroba, tá? E não posso ter um nome de uma tabela com o mesmo nome de uma lista, por exemplo, tá? Então, tem que cuidar com isso. Então, o que a gente precisa fazer, ó? Vamos lá. Deixa eu limpar isso aqui. Ok. Então, se eu colocar, olha só, igual indireto e selecionar a receita fixa, ele não encontra nada. Tá? Ele não encontra nada. Por quê? Porque não tem como colocar uma tabela com o nome receita fixa, com espaço. Ah, Gerson, então vamos colocar aqui receita fixa escrito sem espaço. E aí ele vai achar que é salário. Poxa, mas aí fica feio, né? Eu posso ter nomes com espaço. Eu não quero isso. Como é que a gente pode contornar isso? Da seguinte forma. Primeiro, ó, eu vou transformar essa receita fixa
em que? Eliminar os espaços. Então eu posso fazer isso. Então eu posso vir aqui simplesmente igual substituir desse texto aqui, J6, ponto e vírgula. Eu quero substituir o quê? Eu quero substituir, deixa eu dar um zoom aqui que é melhor para vocês verem, né? Igual substituir. Vou pegar essa célula aqui, a J6, ponto e vírgula. O que eu quero substituir? Eu quero substituir o espaço. Então vou dar aspas duplas, espaço, aspas duplas, ponto e vírgula. Eu quero substituir pelo quê? Eu quero por nada, então sem espaço. Então vou botar aspas duplas aqui, dois aspas duplas seguida, sem espaço. Vou fechar parênteses e Enter. Então percebam que o nome receita fixa agora está sem espaço, que é o nome da receita fixa aqui, ó. O nome da tabela sem espaço. Pegaram aqui? Agora pegaram a ideia? Pegaram a visão? O que a gente tem que fazer agora? Eu vou pegar aqui, ó. Já que eu tenho aqui o meu nome já sem espaço, o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui o indireto em cima desse substituir aqui, ó. Então ele retornou o salário. Então se eu colocar aqui o J6, em vez de J6 botar o J7, ele vai retornar aqui aluguel e outros, tá? Mesmo tendo espaço aqui. Por quê? Eu estou referenciando já sem espaço aqui na fórmula, tá? Inclusive, ó, uma nova, para quem não viu ainda, um novo recurso do Office 365. Se eu dar um zoom aqui não funciona, mas eu posso vir aqui, ó, selecionar. Só com zoom vai funcionar. Ó. Se eu passar o mouse aqui em cima, ó, ele aparece o resultado, receita variável ali em cima, tá vendo? Então é um tooltip de uma fórmula que eu posso ir validando ele para aparecer para mim um preview desse conteúdo aqui dentro. Que antes nós tínhamos que digitar F9, tá? F9, ó, F9 ele aparece receita variável. Agora só de passar o mouse ele já aparece receita variável lá, tá? É um tooltip bem legal para insider no momento. Beleza? Então tá, sabendo disso aqui, ó, pessoal, olha só que legal. O que a gente vai fazer? Então a gente pode copiar a fórmula, né? Então eu vou pegar aqui a fórmula, pegar aqui do indireto, ó, substituir e tal. O que a gente vai fazer? Agora aqui no tipo de lançamento, eu quero de acordo com um registro aqui. Então se for entrada, saída e investimento. O que a gente vai fazer aqui no tipo? Eu vou pegar aqui em dados, novamente, em validação de dados. E aqui em lista, eu vou pegar aqui na fonte igual indireto, substituir o quê? O J7 não, o D5, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, vou substituir aqui o D5. D5, tá? Indireto, substituir o D5. Aqui eu não vou congelar porque ele vai funcionar para todas, né? Para todas as listas ali. Então eu vou... Deixa eu copiar a fórmula e fazer de novo, ó, porque ele foi para outra, eu não posso clicar lá. Ó. Eu vou em validação de dados, eu vou em lista, eu venho aqui, ó, indireto, substituir D5, e aquela fórmula que a gente fez lá, vou clicar em OK. Vamos ver se funciona. Digitei a entrada aqui. Quais opções que eu tenho para digitar aqui? Receita fixa e receita variável. Muito bem. E se eu digitar aqui saída? O que eu tenho de opção aqui? Despesa fixa, despesa variável. E se eu digitar aqui em investimento, eu tenho o quê? CDB. Só. Eu não posso digitar mais nenhum outro tipo de informação aqui. Tá? Então, ó, de acordo com o que eu selecionar aqui, eu posso selecionar aqui, está funcionando. Muito bem, selecionei entrada, agora selecionei receita fixa. Se eu selecionar receita fixa aqui, eu só posso trazer categorias da receita fixa. E agora é a mesma coisa, ó. Eu vou vir aqui em validação de dados, eu vou clicar em lista, vou colar aquela fórmula novamente ali, e a célula aqui é a E5, agora é E5. Então, eu vou pegar E5. Mas primeiro, ó, eu vou, na verdade, aqui, ó, eu vou selecionar todo esse intervalo e vou aplicar nesse intervalo todo aqui. Clique em OK. Então, ó, selecionei a entrada, eu só posso receita fixa ou variável. Digitei receita fixa. O que eu posso selecionar aqui? Somente salário, está funcionando. Tá? Então, se eu selecionar aqui uma receita variável,
Então eu só posso selecionar aluguel e outros, tá? E é o que está aqui no nosso receita variável, aluguel e outros, tá? Então a ideia aqui que você precisa fazer, pegar em mente o que você precisa fazer, tá? Você precisa ter o nome das tabelas, o intervalo nomeado aqui, tá? Por exemplo, o que é intervalo nomeado? Eu poderia botar aqui, ó, selecionar isso aqui e dar o nome de despesa fixa, tá? Não posso botar esse nome porque já tem a tabela, então vou botar L despesa fixa. Opa. Fixa, tá? Então isso aqui é o intervalo nomeado. Então se eu selecionar aqui, ó, L despesa fixa, é esse intervalo aqui, tá? Então eu posso dar um nome também ao invés de tabela, beleza? Mas eu prefiro tabela. Então a ideia é isso, ó. Vou pegar aqui aluguel. Então deixa eu selecionar aqui. Agora eu quero pegar, por exemplo, aqui embaixo, ó. Vou pegar aqui saída. Na saída eu só posso ser despesa fixa e na despesa fixa só tenho essas opções aqui. Então eu não tenho como errar aqui os meus lançamentos, porque eu tenho uma lista de validação em cascata. Uma lista depende de outra. Legal? Então isso aqui ajuda muito para evitar os erros, né, de lançamento que a gente tem. Bacana? Então aqui falamos hoje sobre lista de validação em cascata. Para mim é a melhor forma usar dessa forma aqui. Se você tem esse problema, né, de usar espaços, você usa substituir. E aí pronto, você substitui os espaços e está feito aqui um nome sem espaço para você referenciar com a função indireto. Legal? E se você quiser aprender sobre esse dashboard aqui, como montar um dashboard, deixar ele todo dinâmico aqui, que você seleciona o mês, ele vai mudando e ele vai colocando aqui uma palavra, né? Por exemplo, maio, até botei esse SOS aqui, ó, estava testando, deixa eu deletar o que tem aqui, ó, aqui. Então, cuidado, você está gastando mais do que recebe naquele mês. Então, vamos botar aqui assim, ó, tá? Ó, se eu colocar março, tá ok. Tá ok. Se eu colocar maio, ele vai dar um alerta aqui para nós. Bacana? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe nos comentários o que você achou. Não esquece de se inscrever e até a próxima. Valeu!